Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Esse vídeo nós vamos falar hoje sobre conteúdo de análise combinatória, particularmente nós vamos tratar hoje dos agrupamentos conhecidos como combinações. Um assunto muito importante que eu peço a atenção de todos e já agradeço por estar assistindo esse vídeo, tá bom? Pois bem, pessoal, então as combinações fazem parte da análise combinatória dos três agrupamentos, né? Arranjo, permutações e combinações. E eu vou primeiro aqui falar de um problema introdutório, que é a questão da pessoa que vai fazer um jogo na Mega Sena, né, na loteria, e não sabe exatamente o que é que ele está enfrentando ali, né, as chances dele ganhar, né? Então ele não tem uma ideia de quantas combinações possíveis ele pode marcar o cartão, isso considerando um jogo simples, onde a Mega Sena tem 60 números e ele tem que fazer um jogo de 6 números, um jogo chamado jogo simples, tá bom? Quantos jogos possíveis, né? Qual a probabilidade dele ganhar? Então, para a gente entender bem, a combinação é um dos agrupamentos, né? E esse sorteio da Mega Sena, ele tem a particularidade, né? Quando você vai sortear lá, no caso desse jogo, é que a ordem que são dispostos os números na hora do sorteio não interessa. É o mesmo jogo se sair aqueles mesmos números numa certa sequência diferente. Então, por exemplo, aqui, eu criei aqui dois exemplos, o jogo que saiu uma sequência, onde saiu os números 14, 37, 2, 51, 17 e 28, e se num outro jogo, num outro momento, saísse o jogo 37, 28, 14, 17, 02, 51, né, as bolas, seria o mesmo jogo, seria o mesmo resultado. Então, essa característica de agrupamentos, onde a ordem que os elementos estão dispostos não tem importância, a gente chama ele de combinação. Então, a gente vai definir isso como combinação. E na análise combinatória tem essa finalidade, né, estudar esses diversos tipos de acoplamentos. E aí, só para reforçar, nós temos arranjos, permutações e as combinações, tá bom? Isso aqui já foi visto nos outros vídeos. A análise combinatória, ela vai ter um conjunto de regras para a gente calcular esses agrupamentos, essa quantidade de agrupamentos. Então, para a gente introduzir aqui, eu coloquei, de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar num banco de um carro, sendo que tem um que é motorista e um banco de passageiro e 3 no banco traseiro. Então, aí já seria um problema de arranjo, né? Ou de permutação também, né? Sequências diferentes são possíveis de assistir um filme de 3 filmes selecionados, numa lista de 5 filmes. Aqui seria um arranjo de 5-3. Então, são problemas onde a ordem que você escolhe os filmes é diferente você assistir primeiro o filme A, depois o filme B e depois o filme C, de você assistir o filme B, C e A. Então, já é outra ordem, aqui são casos diferentes, aqui não é combinação. Já no caso aqui, se você tem um conjunto de N elementos, né, N objetos, e você quer um agrupamento contendo P objetos, normalmente, geralmente, a gente considera que o P é menor ou igual a N, tá bom? A nível de Enem, eu acho que nunca caiu uma questão com combinação com repetição, que eu tenho observado, não. Cai muito mais esses casos aí, onde você tem mais objetos no total disponíveis para em relação aos que vão ser selecionados, quem está chamando aí de P. E aí é uma forma matemática, né, dizer que eles estão ordenados aí de A1 ao P, eles têm uma certa ordem, tá bom? Aqui eu vou vou ter um exemplo aqui em negrito, para você perceber que quando a ordem não importa, aí já é um caso diferente. Nesse caso aqui vai ser um caso de combinação, que é um caso da formação de um júri, né? Para quem não entende, vou até explicar isso rápido. Algumas pessoas são selecionadas para participar de um júri, né? Aqueles julgamentos onde não tem um único juiz, é um júri de pessoas, cidadãos, né? Que tem, digamos, não tem nenhum processo, tem todos os critérios lá que eu não vou explicar, né? Então tem um grupo lá de 21 pessoas e elas estão pré-selecionadas para formar o júri, 21 pessoas disponíveis, e o júri vai ser formado com 7 pessoas, tá bom? Aí nesse caso, se escolher a pessoa A, B, C, D, E, F, G, não interessa se foi a G, a B, a E, a ordem que elas foram selecionadas não interessa. Aquele grupo de 7 pessoas não tem uma ordem, não tem importância. Então, esse caso aqui seria um caso de combinação. Só para exemplificar aqui seria uma combinação onde você tem o N, o total de elementos, o 21, associando com a teoria que está um pouco acima, e o P, que é o número de elementos que vão ser selecionados, que a gente usa na combinatória o termo tomados, né, ou pegos. Então, eu tenho 21 no total e eu vou selecionar, ou seja, vão ser tomados 7 elementos, vão ser pegos 7 pessoas para formar o grupo. Seria uma combinação de 21 a 7, tá bom? Nesse caso aí. Aí um esquemazinho que a gente vê muito,
que é tipo um bizu, né? Que quando o aluno for analisar a ordem, sempre o aluno deve analisar se a ordem que os elementos estarão dispostos tem importância. Caso não tenha importância, aí é um caso de combinação. E tem até uma perguntinha assim, ó. A ordem importa? Não, é combinação. Como assim, professor? Vou voltar aqui para o caso do júri. Você leu a pergunta. Bem, eu tenho 21 pessoas e eu vou precisar de 7 para formar o júri. Nesse caso aqui, a ordem que essas pessoas vão ser escolhidas, se a pessoa A, B, C, D, se elas estão no grupo, interessa ali se está uma certa ordem, se tem a pessoa número 1, número 2, não interessa. Elas vão ficar lá no júri participando do julgamento. Então, se a ordem não importa, a ordem importa. Não, é um caso de combinação, né? E aí eu peguei até essa imagem e coloco como capa dos vídeos, vocês já devem ter percebido, né? Tem também aí o caso do aham, né? Se a ordem importa, aham é um caso de arranjo. Acho bem legal esse do aham aí. Mas eu uso mais a ordem importa, não é combinação, viu? Pois bem. Aqui uma definição mais formal de combinação, onde eu apresento também algumas palavras-chave. Então, vamos lá. A definição aqui de combinação é quando você tem N elementos tomados PAP, combinação de NAP, N elementos tomados PAP, ao diferente de conjuntos, onde você tem esses elementos sem a referência à ordem. Então, já reforçando, né, quando a ordem não tiver importância, sem essa importância da ordem, vai ser um caso de combinação simples. As palavras-chave que envolvem problemas de combinação. Até que fiz questão de colocar isso. Sempre que as questões envolverem palavras-chave como essas daqui, você pode ter certeza que o assunto é combinação. É uma dica minha, viu? Eu escrevo sempre isso no quadro para os alunos, como agora nós estamos gravando o vídeo, que eu quis colocar aqui no slide. Como assim, professor Valtes? Tem assim, ó. Dado um número qualquer de elementos, quantos conjuntos podemos formar? Quantos subconjuntos podemos formar? Quantas comissões? Tem 10 pessoas, eu quero formar uma comissão de 5 pessoas. Tem 10 para escolher 5, uma combinação de 10 a 5. Eu tenho 20 jogadores e quero formar um time com 11 jogadores. Seria uma combinação de 20 a 11. Eu tenho na sala 10 alunos e eu quero formar 2 equipes. Então, seria 2 equipes de 5 alunos. Então, seria primeiro uma combinação de 10 a 5. Aí, como 5 alunos já foram selecionados, na sequência seria uma combinação de 5 a 5, né? Os 5 que sobraram iam formar um grupo de 5, o último grupo. Então, essas palavras-chave aí, quando você lê uma palavra-chave dessa aqui, você pode ter certeza que a questão envolve combinação. Quantos subconjuntos, quantas comissões é a pergunta mais clássica. Quantas comissões podemos formar? Quantos times, quantas equipes, quantos grupos, quantas retas? Professor, não entendi essa parte de retas, triângulos, polígonos, pentágonos, eu não entendi. É porque aqui faz a referência a problemas que envolvem pontos, que geralmente não colineares, até dispostos num círculo. E aí ele fala assim, tem 5 pontos em cima de uma circunferência. Então tem 5 pontos num círculo, nunca vai ter 2 pontos na mesma reta, eles não estão colineares. Nunca vai ter 3 pontos na mesma reta. Então você tem 5 pontos. E aí pergunta quantas retas, aí você vai escolher 2. Por que 2? Porque para me traçar uma reta eu preciso de 2 pontos. Vamos dizer que fosse o ponto AB. Então, nesse caso aí, a reta AB é igual à reta BA. Se eu escolho o ponto A e o ponto B e traço uma reta, ou se eu escolho o ponto B e o ponto A e traço uma reta, é a mesma reta. Então, nesse caso aí, é uma combinação de 5 escolher 2, porque eu tenho 5 pontos disponíveis e eu vou precisar de 2 para formar uma reta. Se fosse com triângulos, olha, eu preciso de 3 pontos para formar um triângulo, seriam os vértices, né? O triângulo ABC. Esse triângulo é o mesmo triângulo ACB ou CBA. Quando eu fizer o vídeo de exemplos, eu vou fazer uma questão como essa para desenhar, para trabalhar melhor. Mas o que interessa é que a ordem que eu escolhi esses 3 pontos não importa. Então, seria uma combinação de 5 pontos e escolher 3. Aí, uma outra palavra-chave que a gente não vê muito, mas também pode ser decisiva, uma questão que envolve vitamina. Você tem 6 frutas e quer fazer uma vitamina usando 2 frutas. Depois que você rodar no liquidificador, ali não tem ordem. Então, seria uma combinação de 6 frutas e escolher 2. Então, uma combinação de 6 a 2, né? Outros problemas clássicos, perguntando quantos jogos, quantas partidas. Como assim, professor? Você tem 10 times no campeonato, é o chamado campeonato de pontos corridos, onde todos jogam contra todos. Então, você tem 10 times e vai fazer um jogo, você precisa de 2 times. Então, seria uma combinação de 10 a 2. Porque o jogo Fla-Flu, envolvendo o Flamengo e o Fluminense, é o mesmo jogo Flu-Fla. É o mesmo jogo envolvendo os mesmos times. Não interessa a ordem. O time A contra o time B é o mesmo jogo time B contra o time A. Né? E aí também aqui cabe eu explicar também um exemplo no vídeo da sequência, onde eu vou mostrar um exemplo, né?
que às vezes os campeonatos de ponto corrido tem a história do turno e retorno, né? Que é o primeiro e segundo turno, né? Exemplo, o Campeonato Brasileiro. Aí, nesse caso, você tem que dobrar o número de jogos, porque tem todas as rodadas, tem todos os jogos, mas depois os times se enfrentam novamente. Aí teria que multiplicar por 2, tá bom? Mas esse problema também é combinação. Quantas partidas, a mesma coisa de quantos jogos, né? O bingo, né? O bingo é a mesma coisa da Mega Sena. Vamos imaginar que é porque o bingo você vai sorteando para preencher a cartela, né? Mas vamos considerar que eu preciso ter 5 bolas selecionadas. Tenho 60 para selecionar 5. Seria uma combinação de 60 a 5. Só um exemplo. Aí a loteria, Casa Mega Sena, jogos de lotomania, tem diversos jogos aí. CPI, eu coloquei aqui essa sigla, por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem que CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né? Formada por deputados e senadores. Então, nesses problemas que envolvem CPI, quantas CPIs podem ser formadas com os deputados e com os senadores ou com os vereadores? Nesse caso aí, é uma CPI, é uma comissão. Então, caso de combinação, tá bom? Coloquei aqui algumas palavras-chave. Eu espero que quando vocês forem ver o exercício, aí vocês vão entender por que eu coloquei essas palavras-chave aqui. Sim, a outra coisa importante são as notações. Para combinação, a gente tem 3 notações, né? C em AP, uma combinação do C em tomates PAP, às vezes a gente vê com o Pzinho lá em cima, e na forma de número binomial, que parece uma matriz 2 por 1, mas é um número binomial, tá bom? Não é muito clássico no ensino médio a gente usar o número binomial, não. Geralmente a gente usa as 2 primeiras. Eu vou usar mais essa que eu coloquei de vermelho, viu? Um problema de combinação, diferente de um problema de arranjo ou de permutação, você tem a obrigação de jogar na fórmula. Então você tem que saber a fórmula da combinação. Como assim, professor? A fórmula da combinação é essa fórmula aqui. Você tem o n fatorial, que é o total de elementos, e no denominador você tem o produto do p fatorial, que é a quantidade de elementos que eu vou utilizar, que eu vou pegar, vezes o n menos p, que é a diferença entre o total e essa quantidade selecionada. Por exemplo, se eu tenho 10 times e quero perguntar assim, quantos jogos? O jogo precisa de 2 times, então seria uma combinação de 10 a 2. Então, nesse caso aí, o n seria 10, o p seria 2 e o n menos p, ou seja, 10 menos 2 seria o 8 fatorial, tá bom? Aí, eu acho que eu já vou fazer um exemplo. Então vamos lá, fazer um exemplo aqui. Sabendo que de um grupo de 9 alunos serão escolhidos 6 alunos para formar uma comissão. Então, a gente tem 9 disponível para selecionar 6. Nesse caso aí, eu quero saber o número de comissões diferentes. Como é uma comissão, é uma combinação, a ordem não interessa, né? A ordem dos elementos não tem importância. E aí eu preciso fazer uma combinação de 9 a 6. A combinação de 9 a 6, até eu fiz aqui uma explicação mais detalhadinha, né? Eu até... Desculpa, pessoal. Eu mudei os cálculos... E não mudei aqui, vou ter que fazer agora, mas é rápido. Eu mudei aqui o texto para melhorar os cálculos. Pronto. Vou colocar 9 a 4. Os alunos vão ficar doidos na hora que for assistir. Mas vai dar certo. É porque o 9 a 6 eu achei que ficaria um exemplo mais confuso aqui, para o primeiro exemplo. Então vamos aqui. Então, retomando, ficou agora 9 a 4. Eu tenho 9 alunos para selecionar 4 para formar um grupo com 4 alunos, tá bom? Uma comissão de 4 alunos. E aí eu tenho 9 alunos e eles serão selecionados 4, que é o termo tomados, pegos, escolhido aqui. Bem, quando jogar na fórmula vai ficar assim, o n, que é o 9, o p, que é o que eu vou selecionar para formar a comissão, e a diferença do n menos p, que vai ficar o 5. Então ficou 9 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Esses fatoriais têm uma regra de fatorial que é o seguinte, você desenvolve do maior para o menor. Então, como o fatorial de 9 está disponível e o de 5 também, eu vou desenvolver o de 9 até chegar no 5. Porque aí eu vou cancelar o 5 fatorial com o outro 5 fatorial que vai aparecer. Ó, desenvolvendo 9, ficou 9, 8, 7, 6, 5. E esse 5 fatorial eu vou cancelar com o denominador. E no denominador aqui, que tem o 4 fatorial, eu também desenvolvi na sequência. Aí, simplificando, ó, você tem o 6 para simplificar pelo 3 vezes 2, e aí vai sobrar pouca coisa aí para fazer as contas. Aqui no caso, sobrou o 9, o 8 e o 7, e o 4, que é o 3 vezes 2 eu cortei com o 6. Aí, fazendo essas continhas aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2, 9 vezes 7, 63, vezes 2, 126. Então, com 9 alunos
se eu escolho 4 para formar uma comissão, eu tenho 126 possíveis comissões diferentes, tá bom? Distintas. Agora eu vou fazer aquele problema lá que eu tinha começado, a história da Mega Sena. Onde eu tenho 60 números e quero formar, né, descobrir quantos jogos eu posso criar com um jogo simples de 60, de 6 números, né? Que você... Só para explicar esse negócio de jogo simples, é porque quando você vai fazer uma aposta na Mega Sena, você paga o jogo simples, aí você só pode marcar 6 números. Mas se você pagar um valor mais caro, 15, 20, eu não sei qual valor, vai aumentando, aí você pode pagar um número a mais. Aí assim por diante, você paga um valor de 10 mil reais, acho que você pode botar uns 4, 5 números a mais, entendeu? Aí quanto mais números você marca, mais chance você tem de ganhar, por isso que fica mais caro. Mas eu não sei com precisão esses valores não, que eu não tenho costume de jogar. O que interessa é, um jogo simples você tem 60 números lá no cartãozinho e vai marcar 6. Aí no caso, vou fazer um negócio aqui ao vivo. Fazer um negócio aqui ao vivo aqui. Mega Sena. Cartão de aposta. Como tá gravando a tela aqui, vocês vão enxergar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Acredito que todo mundo tá enxergando aqui tirar aqui meu rosto, ficou gigante, né? Esse cartão aqui. Aqui é porque ele já considera que a pessoa pode fazer 2 jogos, né? Mas aqui tá só um jogo mesmo, ó. Você pode marcar, você tem 60 números diferentes, aí você pinta aquela bolinha, aí a pessoa vai tirar um boletozinho, né? É interessante falar que é um título ao portador. O que significa isso? Se você perder e outra pessoa achar, ele é o dono. Então não tem seu nome no jogo da loteria. Se você perder aquele papel e outra pessoa achar, ela é dona do papel. Você não tem como provar, não. Não emite o nome, nem CPF, nem nada. Então você tem 60 para selecionar 6. Aí no caso, não interessa a ordem como esses números foram sorteados, as bolas, né? Não tem ordem, então por isso que é uma combinação. Então retomando aqui para o slide. Então seria uma combinação de 60 a 6. Uma combinação de 60 a 6 é um valor bem extenso para calcular aqui. Então você tem o 60, que é o N, o 6, que é o P, que é o número de números lá selecionados, e 60 menos 6. Professor, de onde é que vem esse 60 menos 6? Tem aluno que não recorda, então, ó, é o N, o P e o N menos P da formulazinha, ó, vem daqui, ó. Então, nesse caso aqui, o 60 menos 6 vai dar 54. Aí, olha o que foi que eu fiz. Eu peguei o 60 fatorial, desenvolvi até o 54, e aí foi cancelado com o outro 54, então sobrou essa parte aqui no numerador, essa parte aqui no denominador. Você pode fazer as contas que vai chegar nesse número gigantesco aqui de mais de 50 milhões, né? Precisamente 50 milhões e 63.860 possibilidade diferente, ou seja, você tem mais de 60 milhões de jogos distintos. É possível que 50 milhões de pessoas joguem e cada uma faça um jogo diferente. Absurdamente isso não vai acontecer, vai ser sempre por isso que sempre divide o prêmio, né? Sempre alguém que ganha, outra pessoa ganha também, né? Aí eu até coloquei aqui, né? Por isso que falamos que quem faz um jogo único, né, um único jogo simples de 6 números, tem uma chance em 50 milhões, né? Na verdade é em 50 milhões e 63 mil. Então é bem difícil acabar ganhando na Mega Sena mesmo, fazendo um único jogo, né? Agora aqui um problema aqui envolvendo a questão do vôlei 4x4, um vôlei de 4 jogadores, né? Então, 4x4 que ele quer dizer, pessoal, não é porque é na areia, negócio do carro 4x4, não, é que é 4 contra 4, cada time tem 4. Então, no caso aí, ó, tem 7 amigos, e aí vai formar um time, e ele vai chamar 4 amigos pro time dele. E aí, de quantos modos ele pode formar esse time, tá bom? A palavra-chave aqui, fazendo referência ao que eu tinha comentado lá na história das palavras-chave, é o time. Então, quando falou de time, a ordem dos elementos não tem importância. O time formado pela Ana, a Bruna, a Camila e a Daniele é o mesmo time formado pela Camila, a Daniela, a Ana e a Bruna. Isso não interessa. E aí, no caso, vai ser uma comissão de 7 a 4. De 7 pessoas, né, disponível lá, vai escolher 4. E aí, fazendo as contas aqui, ó, combinação de 7 a 4. Deixa eu só melhorar aqui esse espaçamento aqui, eu não gostei. Pronto. A combinação aqui de 7 a 4. Combinação aqui de 7 a 4. Você tem o N, que é o 7, o P, que é o 4, e o N menos P vai ficar o 3, né? Aqui vai ficar o 3 fatorial, ó. 3 fatorial. Aí, qual foi a ideia aqui?
a ideia aqui. Pegar o 7 e vou desenvolver até o 3. Tá? Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí, com isso, deixa eu só tirar aqui um espaço. Pronto. Aí, com isso, eu posso cancelar o 3 que está no denominador, né? Que aí eu já tenho aquele outro 3 ali. Ah, no caso que ele cancelou foi o 4, desculpa. Então, eu vou desenvolver até o 4 aqui. Aí, com isso, ele pode cancelar esse 4 com esse outro 4 aqui. Né? Cancelando aqui o outro 4 do denominador com o 4 de cima, o que vai sobrar é o 7 vezes 6 vezes 5, e o fatorial de 3 é 6. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Aí 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, cancelando esse 6 aqui do denominador, cancelando esse 6 aqui do 3 vezes 2, né, que está no denominador da 6, com esse outro 6 aqui do numerador, então vai sobrar só o quê? Só 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35 maneiras. Então, tem 35 formas de escolher 4 pessoas de um grupo de 7. E aí, o que é que isso me indica? Que eu tenho 35 formas de formar meu time, né? De escolher meu time, tá bom? Esse garoto aí que vai jogar. Aqui um caso um pouco mais diferente, né? Que é bem interessante esse exemplo aqui. Achei essa questão aqui a mais legal. Tem 32 alunos da classe e vai fazer um trabalho com uma equipe de 4 alunos. A palavra-chave aqui é equipe, né? Seria também a palavra grupo, né? Pessoal, entendam que se uma palavra equivale a outra, por exemplo, aqui poderia ser equipe, poderia ser grupo, poderia ser time, tudo isso daria no mesmo sentido. Então, esses equipes aí tem 4 pessoas. E aí nessa sala tem 20 meninas, né, 20 garotas e 12 garotos, tá bom? Até dar um espaço aqui, ó. Tem 20 e 12. E aí ele quer saber quantas equipes podem ser formadas. Na letra A ele colocou assim, ó, se não houver restrições quanto ao gênero, quanto ao sexo. Como assim, professor? Então, por exemplo, se não tem restrição, o que significa isso? Que serão escolhidas 4 pessoas das 32. Das 32 disponíveis. Como assim? Porque não tem... Nesse caso aqui, se não tem restrição, ele pode pegar 4 garotas, ou 4 garotas, ou 3 garotas e um garoto, ou 3 garotos e uma garota, porque não tem restrição nenhuma. E na letra B, ele colocou assim, eu quero que forme equipes, né? Mas tem que ter 2 garotas e 2 garotos. Ah, aí já é diferente, porque aí só tem esse formato, 2, pegando 2 meninas e 2 meninos, tá bom? Então, primeiro vamos responder a letra A aqui, onde não tem restrição, tá certo? O que acontece? Ora, se não tem restrição, ele vai escolher 4 das 32. Então, vai ser uma combinação de 32 a 4. Uma combinação de 32 a 4, eu vou até fazer aqui o desenvolvimento aqui. É meio chato de escrever aqui, porque eu estou usando 2 linhas, mas vai dar certo. Então, seria assim. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou subtrair o 32 menos 4, que é o N, o P e o N menos P. 32 menos 4 vai dar 28 fatorial. Pronto, 28 fatorial aqui no denominador. Aí, o que eu vou fazer? Vocês já estão vendo ali o spoiler do resultado? Não tem problema não, né? O que eu vou fazer? Vou desenvolver o 32 até encontrar o 28. Então, vai ser 32 vezes 31. Desenvolvimento de um número fatorial é na decrescente. Vezes 30, vezes 29, vezes 28. Pronto. Como eu já encontrei o 28 e ele está disponível no denominador, eu não vou mais desenvolver nada. Porque esse 28 que apareceu aqui, ó, 28 fatorial, ele vai ser cancelado com o outro 28 aqui do denominador. Aí o outro 28 fatorial também foi cancelado. Ó. Vou até colocar ele aqui de azul. Pronto. Esse 28zinho que eu encontrei, que eu desenvolvi o 32 até o 28, foi cancelado com o denominador. E o fatorial de 4, eu também posso desenvolver. Tem gente que já sabe que ele vale 24. Professor, se eu já sei que ele... Ó, aqui eu vou apagar essa parte aqui que eu já meio que cancelei ali o 28, né? Professor, eu já sei que o fatorial de 4 ele vale 24. Se eu colocar bem aqui no denominador 24, tem algum problema? Tem não. Mas na história dos números fatoriais, como a gente sempre trabalha simplificando, é mais legal você não fazer isso, você não colocar o valor inteiro, você sair fazendo cortes. Por exemplo, aqui, ó um corte bem legal aqui, ó. O 32, ele é dividido por 4, né não? 32 por 4. Ó, então, o 32
simplificando ele, dividindo ele por 4, quanto é que dá 32 dividido por 4, minha gente? 32 dividido por 4, ó, 32 dividido por 4 dá 8. Então aqui já vai ficar um 8. No lugar do 32 já vai ficar um 8. Aí, vou até botar ele aqui de amarelinho para a gente entender que ele surgiu agora. Pronto, de verde aqui. Aí o 4 já foi embora. Aí o 3 aqui, ó. O 3 eu posso simplificar com o 30. Opa, quanto é que dá 30 dividido por 3? 30 dividido por 3 já vai dar 10. Então, já posso cortar aqui o 3 também. Aí, no lugar do 30 aqui, já vai ficar um 10. O certo era colocar esse 10 aqui um pouquinho mais em cima. Mas, como aqui o esquema aqui de digitação é meio enrolado, eu vou colocar ele aqui mesmo, tá bom? Então, vai ficar um 10. E o 2 aqui, aí o 2 é uma felicidade. O 2 tu pode deixar para dividir no final, pode dividir logo. Por exemplo, o 2 com o 8, né? Aí já corto o 2 e fica só 4. Pronto, Aí já vou tirar aqui o 8, eu vou cortar ele também. Aí eu vou botar só um 4 aqui agora. Pronto. E aí o que é que vai acontecer? Aí agora só precisa o aluno multiplicar 4 vezes 31 vezes 29 e depois colocar um zerozinho lá, porque tem que multiplicar por 10. Essas contas aí eu nem fiz. Já coloquei lá, foi o resultado aqui. 35.960, tá bom? Eu não quero demorar muito tempo agora nessa parte de simplificação aqui, não, porque no PowerPoint é meio complicado de explicar. Melhor explicar isso aqui mesmo no quadro, fica mais bacana. Sim, então vamos lá. Agora a letra B, eu vou fazer um cálculo onde... Tem que fechar o vídeo, pessoal, já está encerrando. A última questão. Onde eu tenho que escolher duas garotas e 2 garotos para formar a comissão. Lembrando que na letra B existe a restrição. Ó, retomando o raciocínio, na letra A ele pediu assim, ó, tem esse grupo e eu vou formar uma equipe de 4 sem restrição. Ou seja, de 32 escolheu 4. Por isso que ficou assim, ó, combinação de 32 a 4. Bacana. Já na letra B, disse assim, vem cá, e se for 2 alunas e 2 alunos, 2 garotas e 2 garotos, aí vão ser 2 combinações. Como? Dessas 20 garotas, eu vou escolher 2 para formar a combinação de 20 a 2, né? Vou escolher 2 garotas, e dos 12 garotos, eu vou escolher 2. Entendeu? Dos 12 garotos, eu vou escolher 2. Aí vai ser uma combinação de 12 a 2. Tá? Olha o que vai acontecer. Ó. Nesse caso, a escolha deve ser feita em 2 etapas. Na primeira escolha, né, eu tenho que escolher 2 das 20. Então, por isso que ficou uma combinação aqui de 20 a 2. E depois escolher 2 garotos dos 12. Né? Então, por isso uma combinação de 12 a 2. Né? E aí, fazendo os cálculos aqui de combinação, usando a fórmula, né? O N, que é o 20, 2, que é o P, aí 20 menos 2, aqui vai ficar o 18 fatorial. Aqui vai ficar o 18 fatorial. Vou colocar aqui, ó, 18 fatorial. Aí aqui do mesmo jeito, denominador, o N é o 12, né, que são 12 garotas disponíveis, escolhi 2, aí 12, N menos P, aqui vai ficar 10, né? 12 menos 2, 10, 10 fatorial. Aí aqui ficou até melhor, porque como não tem, eu vou fazer aqui, ó. Como assim, Walter? Olha só o que vai acontecer. O 20 eu vou desenvolver até o 18, o 20 eu vou desenvolver até o 18, esse 18 vai ser cancelado com o outro 18, eles vão embora aqui, vou só fazer aqui tipo um negocinho aqui que a gente corta aqui, pronto, cortando eles aqui, ó, 18 com o outro 18, pronto, melhor assim na mão, que fica mais bem feito. Aí ficou 20, 19 e 2, e o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2, então é só pegar aqui, ó, 20 por 2 dá 10, 20 por 2 dá 10, aí 10 vezes 19, 190. E o de 12 aqui, vou fazer agora, o de 12, vamos lá. O de 12, você vai desenvolver o 12 até o fatorial de 10, né? Do maior eu busco o menor. Opa, deu um pulo a linha ali. E aí vai embora esse fatorial de 10 aqui do numerador, ele vai embora com o outro fatorial ali do denominador, os dois fatoriais vão embora. E aí ficou aqui o fatorial de 2, que também a gente já sabe que é 2 vezes 1 é 2. Aí no caso aqui, ó, quanto é que dá 12 dividido por 2? Dá 6. Aí 6 vezes 11, 66. Multiplicando 190 da primeira combinação com 66 da segunda combinação, encontrou 12.540. Então você tem 12.540 comissões possíveis, né? Desculpa, equipes possíveis para formar aí com esse formato de 2 garotos e 2 garotas, né?
Lembrando, olha, só para você ter a comparação. Aqui teve essa restrição, né? Esse formato de equipe. Já no primeiro exemplo que não teve, ó, teve 35 mil maneiras de formar, quase 36 mil, né? 35.960, né? Como ele criou um formato específico de 2 a 2, né? Duas garotas e dois garotos, aí baixou para 12.540, tá bom? Eu coloquei aqui outros exemplos do triângulo, coloquei aqui outros aqui, vão ficar no slide. Por exemplo, esse daqui tem 6 pontos e estão no mesmo plano, eles não estão colineares, que é formar um triângulo, né? Com 3 pontos. Então seria uma combinação de 6 a 3, que deu 20 aí. O aluno depois pode refazer os cálculos para ver lá, né? O outro que eu coloquei é um jogo da Loto Fácil. Tem 25, tem 25 lá no números no volante, né? O volante é o papelzinho, o bilhete, você vai marcar. E aí você tem que marcar 15. Então vai ser uma combinação de 15 a 5. E aí ele fez as continhas lá, deu 3.268.760, tá bom? E aí coloquei também umas outras coisas aqui que eu vou até tirar porque envolve mais a parte de número binomial. Então, retomar aqui para finalizar o vídeo. Agradecer quem assistiu o vídeo todo, ficou um pouco longo mesmo. Mas é assim mesmo, pessoal. Obrigadão, viu?